Será que a Bíblia fala alguma coisa contra algum tipo de refeição? Será que tem alguns alimentos que são considerados impuros para um cristão hoje em dia se alimentar? Vamos descobrir isso? Puxa uma cadeira, senta aí. Eu sou Danilo Júnior. Vocês são muito bem-vindos ao Copo e Talher, que normalmente fala muito daquilo que a gente ingere, comida, bebida. Mas hoje a gente vai pensar sobre o que o livro mais importante da história, o livro mais vendido, mais lido, mais seguido pela humanidade ao longo de milênios, tem a dizer sobre os alimentos e sobre a bebida. Será que tem algo que ele proíbe? Então a gente está falando aqui da Bíblia e o que ela prega que os cristãos devem comer ou se abster. Tem alguma coisa aqui que faça referência específica a isso? Tem, na verdade tem. Mas é uma análise um pouco mais complexa, porque as coisas mudam ao longo do tempo, né? Do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Vamos lá, a gente começa no Antigo Testamento, né? A gente vai para Levíticos 11. Speak to the people of Israel, saying, these are the living things that you may eat among all the animals that are on the earth. A Bíblia está em inglês, né? Mas fazendo uma tradução específica, aqui ele está falando, diga ao povo de Israel, o que eles podem ingerir, afinal de contas. Aqui em Levítico 11 tem um monte de coisas que eles falam que é proibido. Carne de porco, camarão, frutos do mar, insetos, alguns deles. Só que isso está no Antigo Testamento. Então a questão é a seguinte: por que no Antigo Testamento se fala claramente que algumas coisas são restritas para a alimentação? Era uma maneira, né? O propósito era diferenciar o povo de Israel dos demais povos. Tanto que aqui fica bem claro que isso é para o povo de Israel. Mas aí, no Novo Testamento, a gente já fala da vinda de Jesus, né? Jesus chegou e ele trouxe uma nova mensagem. O que a gente tem aqui com Jesus depois que ele chegou? A gente pode ver, por exemplo, em Atos. A gente tem aqui em Atos, capítulo 10, versículo 15. And the voice came to him again, a second time. What God has made clean, do not call common. Ou seja, o que foi purificado por Deus não é comum, não é mais ordinário. E tem ainda uma outra passagem em que Jesus deixa claro que ele trouxe uma nova leitura sobre os alimentos. Não é mais preciso se preocupar com o que se vai ingerir. Aqui em Marcos, capítulo 7, versículos 18 e 19. And he said to them, then are you also without understanding? Do you not see that whatever goes into a person from outside cannot defile him, since it enters not his heart, but his stomach, and is expelled? Ou seja, então vocês não entenderam ainda que tudo que vem para uma pessoa por fora não a contamina, visto que não entra em seu coração, mas em seu estômago e é expelido. Ou seja, aqui Jesus está purificando, digamos assim, os alimentos, né? Ele está deixando claro. Esquece essa questão de restrição alimentar por questões religiosas. A partir de agora, o cristão deve se preocupar muito mais com seus próprios atos, né? Quem quer me seguir, quem quer seguir a minha orientação, eu que sou o caminho, a verdade e a vida agora, se preocupe muito mais com seus atos do que com aquilo que você ingere. Essa ideia ganha um reforço aqui, em Romanos 10, versículo 4. For Christ is
is the end of the law for righteousness to everyone who believes. Ou seja, para Cristo é o fim da lei para a justiça de todos aqueles que acreditam. Ou seja, fim de que lei? Fim da lei antiga, da lei do Antigo Testamento. Não tem agora que seguir aquela lei, tem que seguir os novos preceitos do Cristo. Temos aqui em Gálatas 3, capítulo 3, versículos 24 a 26, olha aqui o que ele fala. So then the law was our guardian until Christ came, in order that we might be justified by faith. But now that faith has come, we are no longer under a guardian, for in Christ Jesus you are all sons of God through faith. Então, aqui tentando traduzir. Então, a lei era nosso guardião até a chegada de Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Mas agora que a fé chegou, não precisamos mais de um guardião, porque em Jesus Cristo somos todos filhos de Deus pela fé. Mas aqui a gente também tem, ele não fala que a gente tem que se abster de comer não, mas aqui em Romanos 14 a gente tem uma vírgula. Vocês não precisam parar de comer nada, mas tem uma vírgulazinha aqui, ó. As for the one who is weak in faith, welcome him, but not to quarrel over opinions. One person believes he may eat anything, while the weak person eats only vegetables. Let not the one who eats despise the one who abstains, and let not the one who abstains pass judgment on the one who eats, for God has welcomed him. Então, o que ele fala aqui? Tem pessoas que são fracas na fé, ele fala, weak in faith. Trate-as como bem-vindas. Não imita sua opinião, não tente impor sua opinião. Algumas pessoas acreditam que tem que comer apenas vegetais, ok, respeita. Então não tem que haver diferenciação entre aqueles que se abstêm de comer e aqueles que comem tudo. Não há que se fazer julgamentos. Você tem que welcome him, né? Você tem que acolher todo mundo. Isso aqui é muito interessante, porque ele não está falando que você tem que parar de comer o alimento X ou Y. Mas ele está falando que algumas pessoas têm uma fé diferente, uma fé mais fraca. Fraca de acordo com esses preceitos, obviamente, né? E você não deve julgá-las por isso. Elas não devem ser discriminadas por isso. Então, se a sua alimentação ofender a alguém, então se abstenha de comer aquilo, para que você não cause essa ofensa, para que você não crie um problema, uma contenda com um irmão. Essa parte eu acho muito interessante, porque ela diz claramente que, às vezes, há que se fazer sacrifícios em nome do convívio em sociedade. Acho que muita gente hoje em dia precisava ler esse trecho aqui e tentar manter ele guardado na memória. Então, o que a gente vê aqui é que, na verdade, a Bíblia não se preocupa tanto assim, a Bíblia do Novo Testamento, né, a Bíblia depois de Cristo, com os nossos apetites alimentícios, né? Depois que Jesus veio, depois que ele nos trouxe a nova aliança, que com ele nós formamos uma nova aliança. Então a gente se separa um pouco da lei do Antigo Testamento e agora temos a nova aliança com Cristo. E de acordo com essa nova aliança, os alimentos eles deixam de ser impuros. O que é preocupante são os nossos apetites. E aí o apetite por alimento, que também é um pecado se em excesso, gula é um dos 7 pecados capitais, mas na verdade serve aí como uma espécie de comparação com todos os apetites. O apetite sexual, né, a luxúria também é um pecado.
o apetite financeiro, né, a ganância, a avareza são um pecado. Então, os excessos é que são pecaminosos, de acordo com a nova aliança que os cristãos têm com seu mestre, Jesus Cristo. Então é isso. Você, de acordo com o cristianismo, não precisa ter restrições alimentares. E eu achei esse videozinho aqui muito interessante, que eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Então, eu gostei bastante. Eu curtiria esse vídeo se fosse você. Sugiro que você faça o mesmo e se inscreva no canal para mais conteúdos divertidos, educativos e importantes. A gente se vê no próximo vídeo.